Fala galera, eu quero contar aqui um pouquinho da história da Praça Tomás Barbosa para vocês. Praça Tomás Barbosa, no coração de Canidé. A Praça Tomás Barbosa foi iniciada em 1957, concluída e inaugurada em 1958, sendo uma obra custeada por recursos próprios do comerciante César Campos. A Praça Tomás Barbosa é o coração de Canidé e foi idealizada pela grande empreendedor Júlio César Cordeiro Campos, de visão ampla e turista. A obra serviu para dar emprego ao povo de Canidé na Grande Seca de 58 e leva o nome de Tomás Barbosa Cordeiro numa justa homenagem ao prefeito de Canidé, por duas vezes, sendo a primeira de 1º de novembro de 1934 a 8 de julho de 1935 e a segunda de 6 de janeiro de 1947 a 15 de janeiro de 1949. No local, a praça existia apenas um velho cacimbão, que ainda hoje serve ao povo de Canidé, que tinha um amplo espaço para feira, onde eram feitos os mais diversos tipos de negócios. A festa de São Francisco no local ficava ocupado por barracos de madeira e palha para venda de bebidas e comidas numa espécie de bar-restaurante ao ar livre. Um famoso parque de diversão também fazia parte do cenário, com as rodas gigantes da dupla Zorobabel e João Costa, movidos pelo braço humano, e que era atração para quem vinha pedir graças a São Francisco. Em 1950 aconteceu uma primeira tragédia, onde as barracas foram destruídas pelas chamas de um incêndio de grande proporção, causando enorme prejuízo para os comerciantes. No dia 29 de julho de 1996 foi concluída na Praça Tomás Barbosa uma reforma feita pelo então prefeito José Hugo Câmara Coelho, que administrou Canidé de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996. Os camelô ganharam pontos na Galeria Frei Lucas Dolly, construída com a finalidade de abrigar quem trabalhava no meio da rua. Passados 62 anos, a primeira tragédia do dia 18 de novembro de 2012, aconteceu a outro incêndio que causou destruição de 149 bancos de artigos religiosos, consumidos pelo fogo e causando grandes perdas financeiras. Após vários anos, os camelôs saíram da Praça Tomás Barbosa no dia 25 de maio de 2015, quando parte deles foi para a Praça Cruz Saldanha, conhecida por Praça Azul, e outra vez retornaram em setembro de 2015. A atual construção tem projeto arquitetônico e engenharia adequada ao nosso tempo. Teve a supervisão de arquiteta Fábio de Sales Nogueira e foi idealizada pela prefeito Francisco Celso Crisóstomo Secundido, com o mandato de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Tomás Barbosa Cordeiro, admirável cidadão de Canidé. Tomás Barbosa Cordeiro nasceu em Canidé no dia 12 de julho de 1883 e faleceu no Rio de Janeiro, em capital federal, em 15 de janeiro de 1949, onde buscará tratamento médico em pleno exercício do cargo de gestor municipal. Foram seus pais o juiz de direito Dr. Francisco Barbosa Cordeiro e a Joana Antônia Souza Magalhães. Foi das figuras mais admiráveis de Canidé, onde todos os tempos envolveu-se nas mais diversificadas atividades, tendo-se destacado em todas elas.
Foi poeta, cronista, escritor, professor, comerciante de artigos religiosos, fotógrafo, projetista, desenhista, construtor, licenciado em eficiência administrador, orador e largos recursos. Foi prefeito interino de Canidé, por nomeação, e prefeito eleito na terra que lhe serviu de berço. Em 1903 fundou o primeiro jornal desta terra, denominado O Canidé, com a colaboração de Cruz Filho e Augusto Rocha. Em 1905 fundou o Grêmio Literário Afonso Celso, juntamente com Cruz Filho, Gregoriano Cruz, Mozart Pinto, Silvio Rabelo e Luiz de Souza Leitão, e o diácono, depois Monsenhor José Barbosa Magalhães. Foi diretor gráfico do magnífico jornal canidense, a imprensa, fundada pelos irmãos Gregóncio e Cruz Filho, editada a imprensa pela Gráfica dos Frades Capuchinhos. Em 1915 a 1916, quando a construção pelo IFOX do Açude Salão, uma obra grandiosa para os padrões da época, elaborado pela mão humana, como forma de dar ocupação remunerada aos flagelados da seca. Coube a este ilustre canidense a administração geral dos trabalhos pela sua capacidade administrativa, competência e probidade. Projetou e desenhou, entre outros, o prédio da Prefeitura Municipal de Canidé, hoje Galeria Frei Lucas Dolly, o prédio Vicentino e a Igreja do Monte, o antigo matadouro da Rua Citone Monteiro e o Mercado Público de Canidé. Em 1919 foi nomeado dirigente da primeira companhia de eletricistas de Canidé, nascido de um convênio entre as Casas de São Francisco, dirigida pela frade capuchino Frei Alfredo de Martinengo, e o município na gestão do prefeito Nemésio Cordeiro. Naquele mesmo ano, perante a renúncia do prefeito mencionado, foi nomeado interinamente como chefe de executivo municipal. Na primeira eleição, após a ditadura, Vargas foi concluída a candidatar-se ao cargo de prefeito municipal, tendo de princípio relutado aos 64 anos de idade. Já estava em idade avançada para os padrões na época, quando a expectativa de vida não chegava aos 40. Foi uma eleição de chapa única. Mesmo assim, não houve a comodismo de abstenção eleitoral. Aos canidenses em peso sufragaram seu respeitável nome. Tornou-se posse em 1º de janeiro de 1947. Como administrador público, teve um desempenho excepcional, como os parcos e únicos recursos provenientes da arrecadação própria. O município conseguiu implementar diversas obras, sendo a mais visível da construção do mercado público municipal, sem recursos compatíveis para tocar a agigantada obra que pessoalmente projetara. Estabeleceu o que hoje chamamos de parceria pública-privada, onde o município estava com o terreno de cada comerciante construída, seu prédio nos padrões de dimensão e modelo determinado no projeto. Esta parceria perdura até os dias atuais. O mercado tem seu quadrilátero externo, pertencente a particulares, e seu interior pertencente ao município. Muito justa a homenagem empreendida desde a primeira construção deste logradouro, ora reformado e revitalização, que recebeu e mantém o nome da Praça Tomás Barbosa. Augusto César Magalhães Pinto, autor. Viagem pela história de Canidé.
Pois é, essa é a Praça Tomás Barbosa.